Olá pessoal, eu tô aqui para falar para vocês sobre um novo fenômeno que vem acontecendo na internet, que se chama o envelhecimento dos gamers, né? O envelhecimento dos players. E isso é algo tão notável que parece que os jogos eles estão ganhando um nível de complexidade cada vez mais elaborado, né? Por exemplo, hoje em dia você tem jogos que o cara precisa saber programar para poder jogar. E se eu não me engano, eu posso estar falando besteira, entendeu? Parece que existe aquele jogo chamado Kerbal Space Program, que se eu não me engano, o cara tem que entender um pouco de física para saber jogar aquilo ali, entendeu? E é claro que eu posso estar viajando um pouco, né? Mas, sei lá, eu peguei o jogo pra jogar, eu tava totalmente perdido, eu não sabia do que se tratava. E parece que aquele jogo parece que era um simulador da NASA e tal, que eu fiquei sabendo depois, entendeu? Alguma coisa assim, entendeu? Mas enfim, cara, parece que tem muita gente que pegou o jogo pra jogar e muita gente gostou, né? Ou seja, deve ter muito físico gamer que gosta daquele jogo. E por esse motivo, é, muitos dos jogos atuais eles envolvem profissões, assim, entendeu? No caso, entendeu? E aí, por exemplo, você tem como, por exemplo, é, um jogo que você precisa saber programar, como Beat Burner, por exemplo, que você tem que hackear os negócios lá, e, enfim, e você tem que usar a linguagem de programação para poder fazer isso. E eu sei que tem um jogo também que é tipo um RPG que você programa o boneco para ele poder ganhar XP e tal. Ou seja, parece que as pessoas todas, quase que todas assim, elas estão bem mais inteligentes do que elas eram antigamente. Eu não sei se esses jogos estão sendo feitos para atender esse novo público, essa nova demanda, que eu acho que os jovens eles realmente tiveram uma educação muito menor do que o pessoal da nossa época, né? E parece que eles têm demandas mais elaboradas, assim, né? Entendeu? Mas enfim, é sobre esse fenômeno que eu quero falar com vocês, que é o envelhecimento dos players, o envelhecimento dos gamers, a complexidade atual dos jogos atuais, entendeu? E é claro que não poderia deixar de mencionar os jogos da Paradox, porque são jogos que, assim, me pegaram de surpresa, assim, entendeu? Eu lembro que a primeira vez que eu vi um jogo da Paradox, eu falei que foi o Europa Universalis 3, entendeu? Eu falei assim, caraca, cara, que jogo irado e tal. Aí eu fui pegar pra jogar, eu era novo e tal, eu tava com, enfim, eu tava com o cérebro bastante ativo, né? Sei lá. E, tipo, bem ligadão, né? E eu fui pegar aquilo lá pra jogar e, tipo, foi divertido, cara. Eu tive um. Foi bastante divertido, apesar de ser um sistema simples pra época, mas conseguiu me prender por bastante tempo, porque eu precisava de algo inovador, assim, eu precisava realmente de algo que atendesse as minhas novas exigências como player, né? E eu acho que o Europa Universalis 3 quebrou um pouco dessa barreira para mim. E hoje, em 2023, a gente tem vários jogos que vêm quebrando essa barreira. Eu queria falar sobre um deles em específico, que não está aqui nessa lista, que se chama Dark Fortress, entendeu? E parece que é um jogo muito difícil de jogar, é muito difícil de aprender. Parece que as pessoas. Eu não sei quanto tempo o pessoal leva para aprender a jogar aquilo ali. Eu tentei pegar para jogar, mas eu achei muito difícil. Apesar de que como é que se diz? Apesar de que também tem. É, eu achei o jogo muito. É, sei lá, não fazia muito meu estilo também de jogador, entendeu? Então eu resolvi deixar ele de lado. Mas tem alguns outros jogos da Paradox que estão aqui nessa lista que eu vou ranquear eles por nível de dificuldade sobre o quão difícil é você jogar esses jogos, entendeu? Por exemplo, do jogo mais difícil de ser jogado para o jogo menos difícil de ser jogado, e todos eles são Grand Strategy Games, ou seja, eles são jogos de grande estratégia. Eu não sei se eu traduzir isso direito, mas são jogos assim, que você pega lá, tem território, você tem que conquistar, tipo o jogo War de tabuleiro, entendeu? Então Risk, né, como é conhecido no mundo lá fora, mas com alguns outros tipos de mecânica, com pesquisa, desenvolvimento, algumas coisas de Civilization, assim, algumas coisas de outros jogos, entendeu? E que eles acabam se tornando jogos muito bem elaborados, né? Enfim, vamos falar sobre eles. Aliás, tá faltando aqui nessa lista o Imperator Home, mas como eu não joguei o Imperator Home, eu decidi não colocar ele nessa lista, porque
Eu não consigo ter uma opinião pessoal sobre o Imperator Home, como eu não joguei o jogo. Mas eu quero falar sobre os jogos que eu já joguei aqui. E, enfim, cara, eu acho que. Ó, o 1 é o jogo mais difícil de jogar. E o 5 é o mais fácil de jogar. No 5, eu vou colocar Vitória 2. Aí o pessoal vai falar: Nossa, cara, o que você fez, cara? E tal. Não, eu sei, cara, realmente, entendeu? Parece que, tipo assim, tem muita gente que diz que Vitória 2 é o jogo mais difícil feito pra Steam, no sentido de, tipo, é o jogo mais difícil, bem feito da. Como é que se diz? Da Paradox, né? E tal. Só que, cara, Vitória 2 é completamente diferente de Vitória 3. Vitória 2 você só mexe lá na taxa dos pobres, dos ricos e da classe média. E você faz alguns outros ajustes e tal. E você vê o seu país crescer. E parece que é tudo um jogo muito fácil, assim. É um jogo antigo, entendeu? Tipo assim, antigamente o pessoal se divertia com pouca coisa. Você não precisava encher o jogo de recurso para que as pessoas pudessem se divertir, entendeu? Então o jogo Vitória 2 ele é assim minimalista. Pra época devia ser um jogo muito difícil, né? Imagino eu, né? Porque, tipo assim, pra época devia ser um jogo que, pô, que quebrou barreiras e tal. E o jogo ainda deve ter, sim, essa reputação devido à época em que ele foi lançado. Mas, por exemplo, hoje, em 2023, se você pegar o Vitória 2 pra jogar, a impressão que eu tenho é que você vai ter muita facilidade pra jogar o jogo. Assim, demais. Facilidade demais. Pra mim é, sim, um dos jogos mais fáceis que tem pra jogar da Paradox. Não há sombra de dúvida sobre isso. O próximo da lista vai ser Hearts of Iron 4. É... Tá chovendo aqui. Vou fechar a janela. O próximo da lista vai ser Hearts of Iron 4. Eu vou explicar o porquê. É... Cara, eu acho Hearts of Iron 4 bem mais difícil de jogar que Vitória 2. Apesar de que eu acho que também ele é bem fácil de jogar, porque eu não joguei o jogo, aliás, por sinal. Eu não joguei o jogo, tá? Mas eu tenho ele na Steam. Eu abri o jogo, eu fui jogar o jogo e eu falei, nossa, é muito fácil. Eu acho que o jogo deve ser meio chato, entendeu? É chato falar que um jogo é chato, mas enfim, né? Foi a impressão pessoal que eu tive. Porque, tipo assim, eu acho que não tinha muita coisa pra você fazer dentro do jogo. Parece que era só investir em pesquisa, guerra, armamento e sair conquistando fronteira. Parece que não tem. A economia do jogo parece que ela é precária, assim, não é muito importante, entendeu? Então, tipo assim, parece que o jogo é só focado no aspecto militar, entendeu? Ou seja, tipo assim, se você jogou War de tabuleiro e você quer um jogo, tipo, de Segunda Guerra Mundial, onde você pega uma nação e sai conquistando todo mundo, entendeu? E que não seja difícil de aprender a jogar, esse pode ser o jogo para você. Hearts of Iron 4. O próximo da lista que eu vou colocar aqui é Crusader Kings 3. É, eu vou colocar esse jogo, né, nesse patamar aqui porque eu acho que apesar de... Eu peguei o Crusader Kings 3 para jogar, também quase não encostei nele, entendeu? Mas porque eu acho que o jogo era muito simples, entendeu? E para mim ele deixou um pouco a assim, eu queria algo mais cativante, assim, com mais recursos, mais ferramentas e tal. Mas parece que é um jogo muito interessante. Tipo assim, se você gosta dessa coisa de linhagem, monarquia, dinastia, entendeu? Criar novos personagens e tal, através de casamentos e tal. Eu acho que pode ser um jogo para você, mas para mim eu acho tudo muito resumido, assim. Eu acho que não se resume só a isso. Apesar de que é bacana, assim, eu acho a temática do jogo bacana. Mas é tipo assim, aquele jogo que, tipo, o cara quer jogar um jogo de medieval, né? E, tipo, ao mesmo tempo que seja um grand strategy, e que ele não precise pensar muito, e que tem aspectos de RPG. Eu acho que pode ser, sim, uma pegada para ele. E ele é, sim, eu acho que mais difícil de jogar que Hearts of Iron 4, pelo menos na minha opinião. Agora vem o próximo jogo. Cara, Europa Universalis 4 é muito difícil de jogar, cara. É muito difícil de jogar. Tipo assim, o 3 foi muito fácil. O 3 é tipo Vitória 2. Ela foi da época que foi lançado o Vitória 2. Se você pegar a Europa Universalis 3 pra jogar, é muito fácil de jogar. Europa Universalis 3 é muito fácil de jogar. Eu não tô falando que é fácil de vencer no jogo, é fácil de aprender a jogar. Entendeu? É isso que eu tô falando. É fácil de aprender a jogar o jogo. Não tô falando que é fácil de vencer. Entendeu?
Mas é sobre isso que eu tô falando. Europa Universalis 4, porém, eu levei 2 semanas, cara, pra aprender a jogar o jogo sem DLC nenhuma, entendeu? Então, tipo, e foi difícil, cara. Foi difícil. Então, tipo assim, eu não sei se tenho algum problema, mas eu sou programador, eu tenho alguns jogos feitos na Steam, eu acho que eu tenho inteligência equilibrada dentro do padrão normal, entendeu? Mas foi a experiência que eu tive, cara. Era para aniversário, eu realmente quebrei a cabeça, eu acho que muita gente quebra a cabeça também, entendeu? Não tem como não quebrar a cabeça. E se você for jogar o jogo com todos os DLCs, entendeu? De cara, entendeu? E você não pegar uma nação que é difícil de jogar. Porque, tipo assim, Europa Universalis é aquele jogo, cara, que, por exemplo, uma conquista lá, por exemplo, recupere o Império Bizantino e tal. E aí, tipo assim, é uma parada totalmente impossível, que, sei lá, 0,0000001% dos jogadores conseguiram essa conquista. Entendeu? Então, tipo, Europa Universalis tem essas coisas, assim, entendeu? Então, tipo assim, é claro que se você for pegar Europa Universalis 4 e você for jogar de uma grande potência como Espanha, França, as coisas vão ser diferentes, obviamente, entendeu? Mas se você quiser dominar o mundo também, né? Entendeu? E enfim, né? Agora, para aprender a jogar o jogo, é sim, eu acho difícil. Tem muito conteúdo, ainda mais com as DLCs, tem muito conteúdo, tem muita coisa para aprender. Eu acho que você vai penar um pouco para aprender. Porém, eu acho que o sacrifício vale sim a pena, porque a diversão que você ganha. Eu tenho 500 horas de jogo no Europa Universalis 4 e eu me diverti a beça, cara. Foi muito divertido. Agora, o jogo mais difícil dessa lista, que foi lançado recentemente, e que, na minha opinião, é totalmente diferente de Vitória 2. Esse é o motivo pelo qual o jogo recebeu muito hate na comunidade. Vitória 3. Cara, Vitória 3. O que falar sobre esse jogo, cara? Cara, Vitória 3, cara, os caras fizeram um simulador de economia, política, tudo que era o Vitória 2, né? Obviamente. Só que, tipo assim, o Vitória 2 era tudo resumido. Você só mexia em alguns botões, pequenos botões. O jogo devia ter o quê? 6, 7 botões, sei lá, que você mexia. Assim, né? Eu não sei explicar isso direito, entendeu? Mas, tipo assim, o jogo tinha menos recursos, Vitória 2, entendeu? E, tipo assim, era tudo resumido. Era tudo resumido em taxar, em ajustar os impostos, entendeu? Vitória 3, porém, você constrói construções na sua cidade, você tem um mercado para atender, você tem rota de comércio, você tem um aspecto militar, você tem um aspecto de colonização também. Você tem tanta coisa, entendeu? Então, tipo assim, é realmente um jogo muito rico, entendeu? E, tipo assim, eu acho que qualquer pessoa que for pegar o Vitória 3 para jogar, ele vai se deparar com um jogo onde o cara vai aprender economia, o cara vai aprender pensamento estratégico, o cara vai aprender diversas habilidades. Então é um jogo muito rico, né, do ponto de vista cultural também, entendeu? E, tipo assim, aquela coisa que a gente vem falando, né? Jogos para adultos, né? O que seriam jogos para adultos, né? Vitória 3 é com certeza um deles, cara. Você pode ter certeza disso, entendeu? Eu tô penando para aprender a jogar o jogo ainda, entendeu? Não é um jogo simples de jogar, mas vocês com certeza vão gostar. Imagina você assumir o Brasil e tentar transformar ele numa potência militar, tendo que mexer com tudo que envolve economia e política, tudo isso, né? De uma forma resumida, porque claramente é um jogo e não um simulador de geopolítica, mas é um jogo que resume isso tudo, entendeu? Mas, obviamente, que por ser um jogo que trata um assunto muito complexo, ele vai ser sim um jogo muito complexo. E eu tô penando um pouco para aprender a jogar o jogo, mas eu tive um pouco de sucesso. Acho que eu consegui conquistar algumas províncias de lá, com Socoto, se eu não me engano. E eu estava colonizando a Patagônia com a Argentina também, entendeu? Mas eu não cheguei a jogar de Brasil, porque o Brasil era uma potência na época e eu queria jogar com um país pequeno que fosse mais fácil de aprender a jogar, entendeu? Mas essa é a minha lista, cara. Eu espero que vocês tenham gostado dessa lista, entendeu? E eu vou ficando por aqui. Encontro vocês no próximo vídeo. Até lá.